Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz Henrique e hoje mais um episódio aqui dentro do Codando TV sobre back-end e Docker. Beleza? Galera, acho que vocês lembram do nosso último vídeo. Essa daqui foi a aplicação que a gente construiu de forma bem simples lá. Ela respondia um único endpoint com help. A gente viu aquela questão dos records lá. E hoje a ideia é a gente tirar um pouquinho aquele problema na minha máquina funciona, que isso acontecia muito lá nos primórdios e justamente o Docker veio para resolver isso. Então o que eu vou fazer aqui hoje é dockerizar a nossa aplicação aqui, essa API, para que ela fique de maneira bem simples e rode em qualquer dispositivo. Então imagina que o desenvolvedor vai chegar na máquina ali, vai continuar desenvolvendo um outro endpoint ou fazer outra configuração, escrever teste unitário, seja lá o que for. E aí ele vai ter que gerar um novo build dessa aplicação aqui. A ideia é que essa mesma aplicação rode em qualquer lugar, seja na AWS, seja no GCP. Então a gente precisa criar uma imagem Docker dela. E para isso a gente vai criar um arquivo aqui chamado Dockerfile dentro da raiz do nosso Simple API. Se você não tem o Docker instalado na sua máquina, basta entrar em docker.com e seguir as instruções aqui de acordo com o sistema operacional que você está usando. Para Mac e Windows, eu sei que tem o Docker Desktop aqui, no caso do Windows. Mac também ali tem um Next. Eu já tenho aqui a versão instalada. Então aqui você tem acesso nessa interface gráfica aqui a todas as imagens, volumes que foram criados e os containers que você criou de fato aqui. Bom, tudo instalado, tudo certinho na sua máquina, o que você vai fazer? Vamos criar aqui o nosso Dockerfile. Então, no botão direito aqui, New, dentro do nosso IntelliJ File. Então, vou criar aqui Dockerfile. O que acontece, pessoal? Dentro do Dockerfile, a gente vai dar algumas instruções aqui para que o Docker consiga baixar as coisas necessárias para que ele construa ali a aplicação e faça de fato a virtualização da sua aplicação. Então eu vou digitar algumas coisas aqui e vou explicando. Então a primeira delas que a gente vai precisar aqui de uma imagem do Gradle. Por que uma imagem do Gradle? Lembra lá nas configurações do nosso primeiro vídeo, se você não assistiu, assiste lá o nosso primeiro vídeo sobre quando eu criei essa API aqui. A gente construiu ela lá dentro do site do Spring Starter e escolheu o Gradle como gerenciador de dependências. Então se a gente vier aqui, ó, tem o arquivinho build.gradle, ele gerou aqui para a gente um diretório do wrapper do Gradle, que é um Gradle embutido aqui na nossa aplicação, e atualmente aqui ele veio com a versão 7.6.1. Bom, para a gente não ter qualquer tipo de problema, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a imagem do Gradle lá do Docker, da versão 7.6.1 para JDK 17 Alpine build. Então, se você tiver dúvida de qualquer um desses conceitos aqui de imagem, dá uma estudada em Docker ali, na parte de construção, de criação de containers, etc. Então, a princípio, o que eu estou fazendo aqui é pegando uma imagem lá do Docker Hub, do Gradle, que é o que a gente precisa para buildar a nossa aplicação. Depois disso, eu vou mandar ele copiar aqui para um diretório o Gradle. Então, eu vou dar um Gradle para /home /Gradle /search. E vou falar que o meu diretório de trabalho é o home /Gradle /crc. E aí eu vou dar um run aqui, eu vou fazer justamente o build da aplicação. Gradle build não. Então, se eu fizer isso aqui localmente na minha máquina,
Deixa eu abrir o terminal aqui para vocês verem. Então, o que é esse primeiro passo? Eu estou pegando uma imagem do Gradle e eu vou rodar um Gradle build dentro do meu diretório aqui da minha aplicação, dentro da raiz aqui. Então, atualmente, se eu fizer isso daqui na minha máquina, olha o que vai acontecer. Gradle. Build. Ele vai rodar aqui. Ó, tá rodando. Então eu chamei esse ponto barra Gradle aqui é porque eu estou usando a versão embutida aqui dentro do meu projeto. E aí ele começou a executar, ó, ele está buildando a aplicação. Esse processo aqui ele roda os testes unitários, ele gera o ponto jar, que é também lá no primeiro vídeo, quando a gente tem uma opção lá dentro do Spring Initializer, a gente escolhe qual é o tipo de artefato que a gente quer que ele gere. Então, no caso aqui, a gente escolheu o jar, então é isso que ele está fazendo nesse momento. Ele está criando um jar. E aí ele vai... Vamos aguardar aqui. Está rolando os testes que a gente tem. No caso, a gente só tem um. Depois, em próximos vídeos, a gente escreve mais testes unitários e vai enriquecendo essa aplicação. Eu vou pausar aqui e assim que terminar eu volto. Pronto, ele voltou aqui já. Ele já terminou o build. Isso aqui eu estou fazendo localmente, tá, galera? Então, o que acontece? O que essa etapa aqui do build faz? Ele vai gerar o ponto jar aqui da nossa aplicação aqui dentro desse diretório temporário aqui, build, libs. Então, se a gente ver, ó, ele está aqui, Simple API, versão 001, snapshot.jar. Se eu pegar aqui e vir até esse diretório e rodar um comando chamado java -jar e chamar Simple API, ele vai rodar a aplicação, assim como se a gente estivesse rodando por dentro do IntelliJ aqui, quando a gente dá o botão direito e dá um run. Na verdade, a gente está rodando aqui o artefato que foi gerado. Então, seria uma outra maneira de rodar a aplicação, né? Beleza, eu estou fazendo isso aqui localmente aqui na minha máquina. Vamos voltar lá para o arquivo do Docker. Então, o que eu fiz aqui até agora, eu mandei ele buildar lá dentro da virtualização da máquina que o Docker está criando. Mandei ele rodar o Gradle com essa opção menos no demo. E aí, agora que ele buildou, eu preciso de uma outra imagem, que é a imagem do Java. Então, vamos pegar ela. Então, from open jdk 17.0.2 jdk Oracle. Então, eu estou pegando uma imagem da versão da 17 do JDK da Oracle. Aí eu vou expose a porta 8080 e vou rodar um comando aqui para criar um diretório de app /app. Então, estou criando lá dentro da máquina e o Docker vai criar um diretório /app. Feito isso, eu vou copiar from build. Então, eu vou pegar lá do meu build que foi gerado. Vocês verem aqui, eu dou um apelido aqui para ele como build. Então, /home, /gradle, /source, /build, /libs. E aí eu vou colocar um asterisco .jar. Então aqui eu vou copiar daquele diretório lá do Gradle que eu criei lá em cima, onde ele rodou o build. Eu vou copiar qualquer arquivo jar que tiver lá. No caso, ele vai gerar a mesma coisa que gerou aqui na minha máquina local, mas ele vai gerar por debaixo dos panos lá dentro da maquininha que o Docker está criando. E vou mandar ele copiar para esse diretório app que eu acabei de criar aqui em cima. /app /simple rest api.jar. Então, eu peguei o jar que foi gerado pelo Gradle e estou colocando ele com o nome simple rest api.jar dentro do diretório app. Legal. E aí agora aqui eu tenho um entry point, que é como se fosse um executor. Aqui eu vou mandar ele executar aqui o comando que eu faria localmente na minha máquina. Eu vou mandar ele executar aqui. Então seria Java. Aí a gente faz dessa maneira aqui. Java -jar. E o que eu quero rodar? Eu quero rodar o meu ponto .jar, que eu acabei de gerar e copiar para esse diretório aqui. Simple
REST API.jar. Deixa eu só dar um espaço aqui que eu não dei. Então, basicamente, o nosso arquivo ficou assim. Então, eu tenho lá, eu pego a imagem do Gradle, faço um build da aplicação, aí o jar é gerado. Aí depois eu vou lá, falo que o meu diretório de trabalho é o Gradle Source. Aí eu faço o build, ele vai gerar o jar dentro do diretório. Pego a imagem do Java na versão 17, faço um expose da porta 8080, crio um diretório chamado /app e por último eu copio aqui o que estava no build, o jar que foi gerado internamente para o diretório app que eu acabei de criar. E aí depois eu executo esse comando aqui, que nada mais é a execução do jar aqui por debaixo dos panos. Então é como se eu tivesse uma máquina virtual criada e eu instalo o Gradle, instalo a versão 17 do Java e por fim eu rodo a minha aplicação de fato. Então isso aqui, imagina um desenvolvedor novo chegou na empresa e fala, como é que eu rodo a aplicação? Aí a gente vai chegar nesse ponto agora. Tá, legal, a gente criou aqui o Dockerfile, como é que eu rodo esse Dockerfile? Existem duas maneiras, então a primeira delas é a mais demorada, digamos assim, então eu vou dar um docker build -t. Aqui eu preciso de uma tag, porque aqui eu vou gerar uma imagem. Então, vou colocar codando tv /simple API. E ponto, para dizer que é aqui. Então, vamos lá. Deixar ele rodando. Aqui ele está gerando uma imagem, está baixando as coisas, está fazendo build, olha lá. Está fazendo aquele comando que eu comentei com vocês. O processo demora um pouquinho, vocês podem ver aqui que está rodando. Eu vou pausar aqui novamente, assim que terminar eu volto. Pronto, o comando terminou. Então agora se eu vier aqui, ó, deixa eu limpar meu terminal. Docker Images. Ó, a imagem que eu acabei de gerar há 12 segundos atrás, ó, 490, tem o tamanho de 490 megabytes. Justamente porque ela tem um Gradle lá dentro, ela tem o Java, enfim. Então, rodando tv /simple API. Legal, e agora eu quero executar ela. Então, como é que eu faço isso? Aí vem o segundo comandinho aqui. Eu vou dar um docker run -p porta 8080, que a gente fez a exposição lá. Aí aqui é codando tv /simple API. Nesse momento ele vai rodar o entry point lá, ó, pode perceber que é o log aqui já da aplicação. Start, Simple API na versão 00 no snapshot. Vamos ver se está rodando mesmo. Então eu posso vir aqui, vamos dar um localhost 2.8080. Olha lá, está no ar. Então eu estou rodando a minha aplicação através do Docker. O intuito é que isso aqui rode em qualquer dispositivo que tenha o Docker instalado, logicamente, e evite aquela situação do na minha máquina funciona. Vou dar um Ctrl C aqui para parar a execução. Parei a execução aqui, então ele já parou de responder aqui. Legal. Mas aí, Luiz, putz, eu não quero rodar todos esses comandos. Então, como é que a gente pode simplificar esse processo? Eu rodar um único comando e ele já fazer tudo isso que eu fiz em 2 comandos. A gente pode criar um outro arquivinho aqui chamado Docker Compose. Então, vamos criar ele aqui também na raiz. Então, aqui a gente já tem o nosso Dockerfile. Vou dar aqui um new file. A gente vai escrever Docker Compose.yaml. Legal, aqui eu vou ter um Docker Compose. Bom, vamos lá escrever aqui o nosso Docker Compose para simplificar o processo de inicialização da aplicação dockerizada. Então, aqui no início eu vou ter a versão do meu Docker Compose. Aqui eu vou usar a versão 3.7. Ele é um arquivo YAML, então se você não está acostumado com YAML, basicamente é só seguir aqui essa formatação. App.
Eu vou falar aqui o build. Eu vou falar onde está o Dockerfile. Basicamente, meu Dockerfile está na raiz, então é só indicar para ele que está aqui o contexto é ponto, que é o meu diretório, a imagem. O nome da imagem que eu quero gerar como rodando TV barra Simple API. Container nenhum. Simple API App. E as portas eu quero expor a 8080. Então, o que for criado dentro do container, eu quero que seja acessado por fora também a porta 8080. Basicamente é esse daqui, o arquivinho. Essa versão aqui é de acordo com a engine que você está usando, então depois tem uma tabelinha aqui para você consultar. Se você está usando a engine 1806 ou mais, você pode usar 3.7, senão você tem que vir aqui olhar essa matrizinha aqui para saber que versão você deve usar. Beleza. Agora, deixa eu só mostrar aqui a interface gráfica. Pode ver aqui que eu não tenho nenhuma imagem, mas eu deletei as imagens e nenhum container. Então eu vou vir aqui de novo através do terminal e vou rodar o seguinte comando: docker compose up. Vamos ver o que vai acontecer. Basicamente ele vai fazer tudo aquilo que eu fiz, aqueles dois comandos que eu fiz separadamente, é o que o docker compose vai proporcionar. Já vai deixar, você vai rodar docker compose up e ele vai deixar a aplicação no ar para a gente. Então olha que simples, se eu fosse um desenvolvedor novo no time e eu precisasse subir a aplicação. Então a ideia é que a gente já configurasse variáveis de ambiente, tudo que fosse preciso dentro dos arquivos do Docker, e eu só rodaria um único comando, faria a minha implementação e daria um docker compose up e faria os testes necessários, enfim. E isso funcionaria em qualquer máquina que eu tivesse o Docker instalado, logicamente, o que deixa o processo de desenvolvimento muito mais fácil. Ele rodou tudo, fez o Gradle build e no final subiu a aplicação. Deixa eu mostrar a interface aqui para vocês de novo. Ó. Então repara que agora aqui na aba de containers eu tenho o container Simple API e o nome da minha aplicação é app, e a imagem que ele está usando é justamente o nome da imagem lá que eu pedi para ele. Eu quero que você crie aqui uma tag Codando TV barra Simple API e aqui as minhas imagens, ó, Codando TV barra Simple API. Então ele montou um container com a imagem Codando TV Simple API. Então basicamente é isso que ele fez e a aplicação está no ar novamente. Vamos consultar ela aqui. Vamos colocar o host 8080 barra help. Legal, está no ar também. Então dockerizamos nossa aplicação com sucesso. É isso, galera. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. E os próximos passos a gente vai colocando. Deixa aí nos comentários do que vocês, se vocês querem alguma implementação específica, o que vocês desejam aqui, tipo, para essa parte do back-end. Valeu! É isso aí, pessoal. Gostou do conteúdo? Já deixa o like, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito o alcance do vídeo. Além disso, se você gostou da proposta e quiser criar algum tipo de conteúdo ou participar de criação de outros e até revisá-los e ter o seu nome dedicado no final dos vídeos, entre em contato comigo, seja por e-mail ou da forma que ficar mais confortável para ti, e faça parte do nosso time de criadores de conteúdo do Codando TV. Obrigado!